Mateus 16, verso 13, onde nós vamos trabalhar, esse está aqui o tema, o Evangelho e sã doutrina, a igreja verdadeira representa Jesus. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que Evangelho e sã doutrina estão aparecendo aqui como duas coisas, mas eu creio, na verdade, são uma só. O Evangelho é a faceta daquilo que Deus fez, a obra de Deus por meio de Cristo, e a sã doutrina é aquilo que nasce do Evangelho, ou seja, o desdobramento, a aplicação do Evangelho na vida da igreja, o como proceder à luz daquilo que Deus fez. Essa é a minha percepção quando eu dou esse título, essa mensagem, e mostrando como a igreja verdadeira, a igreja genuína, ela é uma manifestação do Evangelho, e por isso ela representa Jesus Cristo. A passagem diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer as muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado ao terceiro dia. Vamos orar? Pai bendito, que a Tua palavra, mais uma vez, sirva de instrumento nas mãos do Teu Espírito para agir em nossas vidas, Senhor, para que ela produza salvação para aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça, que ela reaproxime aqueles que têm caminhado longe do Senhor, que ela edifique o Teu povo, Pai. Apesar das limitações, tanto minha, falando, quanto aqueles que ouvem, que o Teu Espírito possa claramente nos comunicar nessa noite a Tua vontade para o Teu povo, para a igreja, como a igreja nasce do Evangelho e como ela deve viver, tendo o Evangelho como o centro da sua existência. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos, desde já agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Às vezes nós achamos que a responsabilidade de edificar uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que de fato representa bem Jesus Cristo, ela cabe exclusivamente ao pastor, ou se no máximo ao pastor e aos líderes que com ele estão no ministério. Mas eu não acredito que o Novo Testamento dê margem para isso. Quando eu olho para a Bíblia, o que eu vejo é que essa é uma responsabilidade de todo cristão. Todo discípulo de Jesus Cristo tem uma parcela, uma participação no fortalecimento da sua igreja, para que essa igreja seja saudável, seja bíblica, e ela represente bem quem é o seu Senhor. Ou seja, ela faça uma proclamação adequada de quem é Cristo diante dos homens. Então, dessa maneira, essencialmente, a igreja verdadeira é aquela igreja que crê no Evangelho, ou seja, ela crê na verdade, ela proclama essa verdade, ela anuncia esse Evangelho, e ela encarna esse Evangelho no sentido de que busca praticar aquilo que nós chamamos de discipulado, que nada mais é que imitar aquilo que Cristo deixou como padrão à luz da sua obra. O que Deus fez, então o que nós fazemos como resposta, depois de ser alcançados por essa graça. Essa eu creio que é uma grande responsabilidade como igreja brasileira, em especial, em nossos dias. Restaurar essa percepção de que a igreja só existe por causa do Evangelho. Ela nasce do Evangelho e ela só continua existindo por causa do Evangelho e da sã doutrina, daquilo que entendemos ser a doutrina que os apóstolos deixaram como inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você olhar para esse texto, você vai perceber algo interessante, porque muita gente acredita que doutrina é uma coisa dispensável. Tem gente que acha que, inclusive, doutrina é algo que atrapalha a devoção, a espiritualidade, que uma igreja de fato fervorosa, aquecida na sua devoção, é uma igreja que ignora a doutrina para seguir o que ela sentir, vai seguindo a correnteza das suas emoções, sensações, assim por diante. Mas Jesus Cristo, quando ele fala com os apóstolos, algumas coisas importantes aparecem aqui nessa narrativa, que podem passar desapercebidas. Primeiro, se você olhar para o versículo 13, olha na sua Bíblia, ele já faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: o que diz o povo
o que os homens dizem sobre ele. Basicamente, Jesus está perguntando qual é a teologia daqueles que não são meus discípulos? O que aqueles que não caminham conosco creem sobre mim? Porque teologia é isso. De forma simples, direta, teologia é o que eu creio sobre Deus. A minha formulação sobre quem é Deus, quem sou eu e qual é a nossa relação, como nós caminhamos ou deveríamos caminhar. Jesus quer saber o que os homens pensam sobre mim. Qual é a teologia? Qual é a doutrina que se fala aí fora? O que eles falam? Eles aparecem no versículo 13. E a resposta no versículo 14 mostra algo muito interessante. Sempre que se caminha longe de Jesus Cristo, isso afeta a teologia, a doutrina. E, por consequência, nos mantém ainda mais longe de Jesus Cristo. Os homens achavam que ele era um profeta, um mestre, talvez Elias, talvez Jeremias, ou outros profetas, até mesmo João Batista. Jesus, quando pergunta isso, ele não está perguntando para saber. Ele não está querendo se informar porque ele não sabe. Ele pergunta porque ele quer que os discípulos reflitam sobre isso. O que dizem fora dos discípulos, fora da ambiência da comunidade de fé, o que dizem sobre mim. Porque depois ele vai perguntar o que os discípulos creem. Versículo 15. Ele quer que os discípulos expliquem qual é a teologia deles, o que eles creem sobre Jesus Cristo. O que os homens creem, o que vocês creem. E por que ele está levantando esse assunto? E essa, como eu disse desde o começo, é a minha tese nessa noite, nessa palavra. Porque, meus irmãos, a crença correta no Evangelho, o que é o Evangelho? A mensagem de que Deus salva pecadores único e exclusivamente mediante arrependimento e fé. E a doutrina que nasce dessa mensagem, que é o Evangelho, esse não só é o único meio para a salvação, que faz a igreja nascer, mas também é o único meio para que uma igreja permaneça. Não é só porta de entrada, o Evangelho, mas é caminho de permanência. Por isso, Jesus pergunta aos discípulos, o que os homens creem e o que vocês creem? E olha a resposta que Pedro dá. Pedro, ele ocupa uma certa liderança entre os apóstolos. E a resposta dele é muito interessante, vai aparecer aqui com algumas palavras em destaque. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa frase, por si só, ela é extremamente profunda. Esses homens, esses discípulos, eram judeus. O Filho de Deus, a promessa do Cristo, ou seja, o Messias, é uma promessa muito clara, não só na teologia, digamos assim, do judaísmo, mas na mentalidade comum. Todo judeu do primeiro século sabia do que se tratava quando se falava do Messias. Então, para um judeu de nascença, dizer, o Senhor é o Cristo. O que ele está dizendo é, o Senhor é o cumprimento de tudo o que Deus prometeu ao seu povo. É extremamente profunda essa frase. Ele diz, tu és o Cristo. Não é um profeta simplesmente, não é um mero mestre. O Senhor é Deus. O Senhor é o Filho de Deus. Perceba, é a teologia correta. Mas é interessante que Jesus não deixa espaço aqui para que nós busquemos Pedro como um exemplo para nosso próprio orgulho, né? Ele diz, bem, você é bem-aventurado, Pedro, mas não foi carne e sangue que te revelaram. Não foi porque você é mais inteligente que os outros apóstolos. Não é por isso. Não é pela sua capacidade. Mas foi meu Pai. O meu Pai que revelou você. Perceba, o Evangelho é a mensagem de Deus e é o próprio Deus que dá clareza para que os discípulos entendam essa mensagem. O Evangelho faz a igreja nascer, mas é o próprio Deus que o revela para o seu povo. Porque se não for assim, nós ficamos como os de fora. Um mestre, Elias, Jeremias, um bom homem, eu não sei. Mas o povo de Deus, a igreja, nasce do Evangelho, que é a mensagem da salvação por meio de Cristo, e Deus revela que essa mensagem está centrada no fato de que Cristo é o Messias, ele é Deus que se fez gente, e é Deus que revela isso ao seu povo. Jesus fala, foi o Pai que te revelou. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui há algumas discussões, vamos perguntar ao pastor Judir Clay depois, né? Quem é a pedra, se é Pedro, se é a confissão. O pastor Judir Clay esclarece tudo amanhã. Mas o mais importante é que é a confissão, por de Pedro ou não, mas é a confissão verdadeira. Essa é a pedra fundamental. Qual é a confissão? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o cumprimento da promessa. O Evangelho é a doutrina correta. Essa é a doutrina correta.
E Jesus diz, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, a Bíblia, ela não explica tudo, mas ela explica tudo que nós precisamos saber. A Bíblia apresenta a mensagem do Evangelho, aquilo que nós precisamos para ser salvos, e ao mesmo tempo, como viver a vida que agrada a Deus depois de sermos salvos pela graça de Deus. Ou seja, o Evangelho e a doutrina que acompanha a mensagem do Evangelho. O apóstolo Pedro, creio que se lembrando de quando ele caminhou com o Senhor, e obviamente o Senhor continuou falando com ele por meio do seu Espírito, para que registrasse as suas cartas, ele vai dizer isso, como a Bíblia apresenta tudo o que precisamos. 2 Pedro 1,3, vai aparecer quando os irmãos lessem. Visto como... nos tem sido dado todas as coisas que precisamos para uma vida piedosa, o conhecimento necessário para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Nós chamamos disso de o Evangelho e a sã doutrina que do Evangelho nasce. É isso que gera a igreja e é isso que sustenta a igreja para que ela permaneça como sendo o povo de Deus. Os discípulos estão conversando com Jesus Cristo e o que ele quer saber deles é o que vocês creem sobre mim. E ao ouvir a confissão correta, ele diz, é sobre isso que eu vou edificar esse povo. É sobre essa pedra, essa rocha eu vou edificar. É interessante porque a narrativa, o evangelista Mateus vai dizer que, a partir daquele momento, Jesus passa a explicar mais claramente a sua obra. Ou seja, o Evangelho, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário. Perceba, seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O que Jesus Cristo estava explicando aos discípulos? O Evangelho. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar mais claramente ainda. Eu vou para Jerusalém. Tudo que os profetas disseram que aconteceria, vai acontecer. Como Deus planejou. Eu vou morrer. Exatamente como Deus planejou. E vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava simplesmente explicando o Evangelho a seus discípulos. Porque é o Evangelho que gera a igreja e o Evangelho que mantém a igreja. A igreja é o povo que nasce da proclamação da verdade de que Deus salva pecadores pela graça por meio de Jesus Cristo. E a igreja permanece como povo de Deus. Ao crer nisso, proclamar isso e encarnar isso, é o Evangelho que gera a igreja e que mantém a igreja caminhando juntamente à infidelidade ao Senhor. A igreja existe para demonstrar a glória de Deus, para demonstrar a glória de Deus às nações, aos povos à sua volta, assim como Israel no Antigo Testamento existia para esse mesmo fim. E aqui eu quero destacar um exemplo da igreja do Novo Testamento, a igreja que é mencionada no livro de Atos, a igreja de Jerusalém. O Atos capítulo 2, verso 40, a partir do versículo 40, também há algumas palavras em destaque, vai aparecer. Perceba como a igreja depois, algum tempo depois, ela está fazendo exatamente o que Jesus Cristo disse que aqueles homens deveriam fazer, que os discípulos deveriam fazer, com muitas outras palavras, deu testemunho. Quem? Pedro está pregando. Deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Perceba, a pregação, chamado ao arrependimento, batismo, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí o texto continua, e eu acredito, meus irmãos, que tudo que vem depois de perseverar na doutrina dos apóstolos é consequência da salvação, pela proclamação da verdade, Pedro proclamou o Evangelho, o arrependimento como resposta e a perseverança da doutrina. Tudo que vem depois é consequência disso. Não gera a salvação, é fruto dela. Depois o que eles fizeram? Perseveravam também na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor
dia a dia os que iam sendo salvos. Essa doutrina, a doutrina dos apóstolos, eles perseveraram nela. Ou seja, Pedro pregou o evangelho, chamou aqueles homens ao arrependimento, eles responderam confiando em Cristo, isso teve como consequência o batismo daquelas pessoas e o desejo de perseverar no ensino da sã doutrina que os apóstolos anunciaram. A sã doutrina nada mais é do que a síntese dos ensinamentos bíblicos, que deve ser fiel à Bíblia e útil para viver. Isso é algo importante. Muitas pessoas, quando rebatem a ideia de doutrina na igreja, eu acho que ela é desnecessária porque associam a doutrina à ideia de algo que é muito abstrato, é fora da realidade, é uma reflexão que não condiz com a minha caminhada diária, quando nada poderia estar mais distante da doutrina cristã. Porque ela não é só uma doutrina que é fiel à palavra, mas ela é útil para a vida. Ela é útil para a vida. O autor Bob Jameson, ele diz algo muito interessante, vai aparecer uma citação, quando ele diz: uma dieta balanceada de sã doutrina pode expor e destruir pensamentos e atitudes antibíblicas, que de outra forma permaneceriam não detectadas. Perceba, Jesus Cristo estava fazendo isso com os apóstolos. O que os homens dizem sobre mim? Quem eles creem que eu sou? E o autor continua. Porque, por causa do pecado, todos nós temos ideias erradas sobre Deus. A sã doutrina expõe como temos tentado moldar Deus à nossa imagem, ao invés de observar sua graciosa revelação sobre como as coisas realmente são. O Evangelho é a mensagem do que Deus fez, e a sã doutrina nos ajuda a compreender o que esse Evangelho significa. Nós devemos responder isso para poder viver. Interessante isso porque as pessoas às vezes associam o Evangelho como somente a mensagem da salvação. Mas esquecem que, como eu disse no começo, não é só porta de entrada. A minha caminhada como cristão é uma caminhada na trilha do Evangelho, porque é a luz da obra de Deus em Cristo, que me foi oferecida pela graça, é a luz dessa obra que eu vivo como discípulo desse mesmo Cristo. Que eu vivo como discípulo. Isso tem explicações muito práticas. Eu quero exemplificar para aplicar esse ponto e passar, então, à última parte dessa palavra. Você crê no Evangelho, a salvação mediante a graça de Deus. E, por isso, ou para isso, na verdade, você precisa crer na doutrina do homem conforme a Bíblia ensina. Porque, para eu entender por que eu preciso ser salvo pela graça, eu tenho que crer que o homem é quem a Bíblia diz que ele é. Criado à imagem de Deus, mas caiu devido à sua rebeldia, obstinação e orgulho. Isso tem implicações muito práticas. Por exemplo, na educação de filhos. Nossos filhos não são Adão e Eva, pré-queda, mas nossos filhos também não são só frutos da queda. Eles são a imagem de Deus, mas a imagem de Deus maculada pelo pecado. Perceba, é uma coisa muito simples, muito prática da vida cotidiana, que a doutrina correta me ajuda a ajustar para viver de acordo com a vontade de Deus. Porque eu creio que é a mensagem que me salvou. A doutrina que está conectada a essa mensagem e a aplicação dela em algo muito simples, como educar nossos filhos, à luz daquilo que a Bíblia ensina. A aplicação para a nossa reflexão é que a doutrina, meus irmãos, ela nasce das Escrituras e ela deve servir como um mapa. A doutrina não é mais do que um mapa para viver de acordo com a vontade do Senhor, viver de forma condizente com o Evangelho que nos alcançou. Os antigos puritanos chamavam, por exemplo, os mandamentos de a planta de uma casa. Se edificar uma vida de acordo com a vontade de Deus, você precisa dos mandamentos. Você precisa seguir a planta. E eu brinco com isso, os irmãos também sabem disso, já falei algumas vezes lá, pela minha própria experiência, que meus pais construíram uma casa, com a gente morando dentro da casa, né? Eu lembro das plantas. Eu conheço a casa. A casa não ficou idêntica à planta, mas ficou bem parecida. Mas eu tenho certeza, se ela fosse construída sem nenhum referencial, a chance de dar errado seria muito grande. Perceba, de forma similar, guardada as proporções, a sã doutrina, os mandamentos, a palavra do Senhor, o padrão estabelecido por Deus, para os discípulos salvos pela graça de Deus, são a planta. Nós vamos construir nossas vidas à luz dessa planta. Não vai ficar igual ainda aqui nessa existência. Nós dependemos do Senhor e não podemos fazer igualzinho porque nós estamos ainda desse lado da existência. Mas precisamos seguir os mandamentos. Uma pessoa, meus irmãos, ela pode aprender fatos teológicos sobre Deus sem amar a Deus. Isso é verdade. Uma pessoa pode ter a sua cabeça inchada de fatos
e seu coração sem nenhuma afeição por Deus. Isso é possível, mas é impossível amar a Deus sem conhecê-lo. É impossível alguém amar o Senhor sem conhecer. E amar a Deus, conhecê-lo, é elaborar doutrina. É dizer quem é Deus, quem é o homem e qual é a nossa relação com ele, em que pé que ela está, em qual é a base para essa relação. E essa é a mensagem da igreja, é a mensagem cristã, que faz a igreja nascer e permanecer fiel ao Senhor. E quais são os frutos disso? Essa segunda e última parte, se o evangelho é tão importante, obviamente ele é, nós cremos nisso, a razão pela qual nós estamos celebrando aqui 52 anos de uma igreja, uma agência do reino de Deus, que nasceu pela pregação do evangelho. Uma igreja que permanece 52 anos pregando o evangelho, encarnando a mensagem que o evangelho apresenta. Uma igreja que crê nisso. Quais são os frutos disso? Bem, primeiro, como fruto dessa doutrina na vida da igreja, uma igreja que se preocupa e se esforça, se dedica a buscar a fidelidade doutrinária, é que Deus usa, meus irmãos, a sã doutrina que emana da sua palavra para produzir santidade. Esse é o primeiro fruto de uma igreja que, à luz do evangelho que lhe foi dado pela graça do Senhor, busca viver de acordo com essa doutrina, é que ela experimenta a santificação. Porque qualquer outra mensagem anunciada de um púlpito de uma igreja, ela pode gerar algum tipo de fruto. Se nós pregarmos, por exemplo, moralidade, é bem possível que algumas pessoas se sintam incomodadas com os seus pecados ou com atos considerados imorais e tentem mudar alguns deles. É bem possível. Mas a moralidade, a autoajuda, ou que outra coisa, ela tem efeito passageiro. É somente a pregação do evangelho e a proclamação e ensino da sã doutrina que gera fruto duradouro e definitivo. João, o apóstolo, fala sobre isso quando ele relata a oração do nosso Senhor, mostrando que essa santificação que Deus espera de nós, santidade, essa separação do mundo a partir daquilo que cremos e como nós estamos vivendo nesse mundo. João 17, versos 16 a 19, vamos poder ler comigo, diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu os santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma vida santa, ela nasce de pessoas que estão sendo tratadas pelo Senhor, e isso inclui a doutrina, a teologia correta. Crer naquilo que a Bíblia diz que é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra da verdade, pelo estudo da palavra da verdade, pela meditação da palavra da verdade e pela obediência à palavra da verdade. Assim somos santificados. A obra de santificação, ela não é uma obra mística nesse sentido. Ela tem um aspecto sobrenatural que não podemos explicar, que é a ação de Deus em nós. Mas o meio que Deus usa para essa ação extraordinária e mística é a palavra. É o conhecimento da palavra do Senhor. Jesus Cristo disse: santifica o Senhor na verdade. A tua palavra é a verdade. Para que alguém cresça em santidade, é necessário conhecer, meus irmãos, por exemplo, a doutrina bíblica do pecado. É necessário não só conhecer, mas acreditar que ela é verdadeira. Ter a doutrina correta para enxergar o mundo como ele é. Enxergar que uma vida santa implica em seguir um caminho estabelecido pelo próprio Senhor. A sã doutrina é um programa extremamente prático, que influencia como nós oramos, como nós cantamos, como nós vivemos, nos relacionamos. Então a sã doutrina e o evangelho produzem na igreja santidade. Além da salvação que gera a igreja, gera santidade na igreja. E mais, outro fruto da sã doutrina é o amor. Muitos acreditam que amor e doutrina não podem caminhar juntos. Na verdade, isso é dito com cada vez de forma mais comum em nossos dias. Amor é uma coisa, doutrina é outra. A igreja que ama, esquece doutrina. A igreja que tem doutrina, não ama. Só que é interessante que dizem isso, porque o que as pessoas têm em mente é um amor romantizado dos filmes. Um amor, quando as pessoas pensam a ideia de que se você me ama, você vai me aceitar como eu sou. Ou vai permitir que eu fique como eu estou, porque você me ama. Essa é a prova do seu amor. Mas a pergunta que nós dificilmente nos fazemos é: quem disse que isso é amor? Aonde está escrito isso? Onde está revelado isso? O amor, na Bíblia, é algo bem diferente.
E ele caminha junto com a doutrina, ou seja, com o mandamento. Duas provas são essas que vão aparecer aqui. É como Deus manda amar. Amar a ele. Deuteronômio 6,5, vamos ler juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E amar ao próximo, como diz Levítico 19:18, que muitas pessoas conhecem como palavras citadas por nosso Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava acessando a palavra no Antigo Testamento, quando ele disse: não te vingarás, não guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Perceba, o mandamento é de amar, e amar é um mandamento. É pela sã doutrina que nasce o amor na igreja. É pela palavra correta, pelo conhecimento da verdade. John Stott, grande pregador do século XX, diz algo interessante sobre isso. Se somos cristãos, não devemos amar o nosso próximo e até nossos inimigos. Desculpe, nós devemos amar nossos próximos e até nossos inimigos. Mas nós estamos ligados ao nosso companheiro cristão pelo vínculo especial da verdade. A verdade é a base para o amor recíproco cristão. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4. E a partir disso, amamos o próximo. É o amor de Deus demonstrado em Cristo que me habilita a amar o Senhor e possibilita que eu ame as pessoas que estão à minha volta. Essa é toda a tese de João, nossa primeira carta. Eu amo a Deus porque Ele me amou e amo ao próximo porque Deus me amou. O amor nasce do conhecimento correto da palavra de Deus. É a doutrina correta, é o evangelho explicado, aplicado, que gera a doutrina. E essa é a verdade, aplicada e revelada. É o mandamento, é a doutrina que fornece a base do verdadeiro amor cristão. O amor genuíno, que nasce de Deus, do qual Deus é a única causa, e a igreja leva adiante entre si, entre os irmãos, com aqueles que estão à sua volta, na comunidade que lhe cerca, e é o próprio Deus acima de todas as coisas. Outro fruto da sã doutrina, da confiança, da pregação, da crença na doutrina correta, é a unidade da igreja. Nós vemos um mundo de intensas e claras divisões étnicas, sociais, mas a igreja ela deve promover a unidade em torno da verdade. Olha o que diz o apóstolo Paulo quando escreve a igreja na Galácia, dizendo, capítulo 3, verso 28, de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Perceba, todos vós sois um aonde? Em Cristo Jesus. Se eu não creio que Cristo é quem Ele disse ser, se eu não creio no Evangelho, se eu não conheço a doutrina que apresenta o Evangelho para lhe dar significado, ou seja, a doutrina é a moldura que dá sentido a essa mensagem de proclamação da salvação, como experimentar essa unidade para além das fronteiras étnicas, como aqui são exemplificadas por apóstolo Paulo? Somos um em Cristo Jesus, na nossa posição de estarmos no Filho. O fundamento é esse é um argumento teológico, um em Cristo. E essa frase ela se apoia em toda a teologia que Paulo apresenta na carta. A nossa justificação diante de Deus se dá pela única e exclusiva confiança na obra de Cristo, e a unidade da igreja está fundamentada nisso. É isso que Paulo argumenta aos Gálatas. Vocês são justificados pela fé, mediante a fé, naquilo que vocês creem que Cristo fez, a obra que Cristo realizou, e por isso devem ter unidade, que também nasce dessa mesma fé, dessa mesma doutrina. O mesmo autor que citei ainda há pouco, Bob Jameson, diz, somente Cristo é a porta de entrada para a igreja. Você não precisa traçar sua genealogia até Abraão. Está comentando esse texto de Gálatas. Você não precisa dizer, eu tenho uma raiz étnica para dizer que eu estou aqui, eu sou parte dessa igreja. Não, não é assim que se nasce a igreja. Não é assim que um cristão vem para o reino, nasce no reino. Você não precisa pertencer a certo partido político ou viver em determinada área da cidade. Você não precisa ter certo grau de formação ou ganhar uma certa quantidade de dinheiro. Todos são convidados a colocar a fé em Cristo. E todos que o fazem são bem-vindos na igreja como irmãos e irmãs, membros da família, em pé de igualdade na casa de Deus. A unidade nasce da sã doutrina, nasce da verdade, que é o Evangelho. E isso é construído, e o apóstolo Paulo vai explicar, por exemplo, na igreja Filipenses, em cima de argumentos teológicos.
Esse texto é muito rico, Filipenses capítulo 2, mas só quero mencionar antes de ir para os 2 últimos pontos dessa noite. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o argumento teológico para falar sobre unidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Está falando aqui no versículo 5. Versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento de quem? De Cristo. E ele começa a descrever o que a partir do versículo 5? A humilhação de Jesus Cristo, a sua obra. Paulo dá um argumento extremamente denso, profundo, belíssimo, teológico, para dizer: não haja com partidarismo. Deve haver unidade entre vocês. É dessa doutrina, é da verdade revelada, que nasce a unidade da igreja. Precisamos dela, então, para gerar esse fruto entre nós. Quarto, adoração também é um fruto da sã doutrina, ou pelo menos deveria ser. Em nossa adoração comunitária, nós podemos facilmente cair no engano de buscar que essa adoração seja simplesmente uma experiência intensa, uma experiência emocional. E logo nós passamos a considerar que nós somos o centro da adoração. Isso é muito comum, porque, na verdade, esse é o desdobramento principal da queda. O que é a queda, senão a tentativa de roubar de Deus a glória que lhe pertence? Se vocês comerem desse fruto, desse serpente, vocês serão o quê? Iguais a Deus. Vocês, em vez de adorar a Deus, de dar devoção, confiança, vocês passam a ser autossuficientes, o centro de tudo. O problema da humanidade é um problema de adoração. Porque os homens sem Deus adoram alguém que não merece, eles próprios, ao invés de adorar o Criador. A nossa adoração, então, ela é ajustada pela sã doutrina. A Bíblia ensina quem é Deus e como só Ele deve se apresentar o louvor e a adoração, porque tudo lhe é devido. O Salmo 29, versos 1 e 2, entre os meus salmos favoritos, diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. O Dr. Carson diz: o que deve tornar a adoração prazerosa para nós não é, em primeira instância, a inovação ou a beleza estética, mas o seu alvo. Deus é em si maravilhoso e nós aprendemos a encontrar prazer nele. E como aprendemos que Deus é maravilhoso e encontramos prazer nele? É na sua palavra, é na reflexão sobre quem é Deus, como ele se revelou na sua palavra. Outra maneira de dizer isso: a partir da sã doutrina. O Evangelho e a sã doutrina produzem no nosso coração a verdadeira adoração, porque nós percebemos que Deus é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo. Tudo deve circundar em torno do Senhor, porque toda adoração lhe é devida. E nós somos, então, simplesmente instrumentos para exaltar o nome do Senhor. A sã doutrina nos mostra por que devemos adorar a Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é sustentador e governador do universo, Ele é benigno, e eu poderia falar vários atributos do Senhor, mas a doutrina também mostra como devemos adorar a Deus. Se alguém tem dúvida que a Bíblia prescreve como adorar o Senhor, basta ler a segunda metade, mais da metade um pouquinho, do livro de Êxodo. Lê Êxodo 34, a construção do tabernáculo. Deus dá os detalhes de como ele deve ser adorado. Não é, me adorem. Como? Decide entre vocês. Não. Me adorem. Anota como é que é. Começa Moisés. E ele prescreve como ele deve ser adorado. Dessa maneira, é a sã doutrina. É a doutrina verdadeira e bíblica que prescreve como eu e você adoramos o Senhor. Não só mostrando que ele é o alvo da adoração, deveria ser o único alvo, mas como nos achegamos ao Senhor pelos méritos de Cristo. Como nos aproximamos dele. Além disso, a nossa reflexão teológica sobre a salvação, sobre aquilo que Deus operou em nós, resulta em adoração. Quem é capaz de não adorar o Senhor ao refletir sobre o seu estado antes da graça lhe alcançar e ao ver o que Deus tem feito na sua vida? É o Evangelho, é a boa notícia de salvação e o que isso significa de fato, quem nós éramos e onde Deus nos colocou. Isso resulta em adoração verdadeira, que nós lembramos que nós éramos pecadores e agora somos pecadores perdoados, mediante a graça de Deus. E isso resulta em adoração, ou deveria resultar em adoração sincera. E por fim,
fruto da sã doutrina na vida da igreja é o testemunho. Meus irmãos, a obra de evangelização, ela é a missão de Deus para a qual Ele chama a igreja a ser coparticipante. Deus está numa missão de restaurar todas as coisas e resgatar um povo para si. E Ele usa esse mesmo povo, à medida que Ele o ajunta, o constrói nessa obra, que é dele, mas que Ele nos confia. Mas o problema é, se não há uma reflexão sobre o Evangelho, sobre essa doutrina, a pergunta é, o que anunciamos? Dessa maneira, então, a sã doutrina, ela molda um testemunho correto, fiel à palavra de Deus, que lhe exalta, que lhe honra e que promove salvação verdadeira. A razão pela qual muitas comunidades estão adoecidas é porque deixaram de proclamar o verdadeiro evangelho, proclamando outras coisas, então elas estão repletas de não crentes que confiam de todo o coração que está tudo bem diante de Deus, quando não está. O auto-engano, a confiança em si próprio, ao invés de confiança no Senhor Jesus Cristo, é a razão pela qual muitos descrentes caminham conosco, para nossa tristeza, confiando que estão indo para a vida eterna quando não estão. Por isso, além da sua própria perdição, adoece a comunidade local. A igreja fica adoecida. Então, o testemunho correto, a proclamação correta do Evangelho, a sã doutrina anunciada, ou seja, o Evangelho explicado, aplicado, mostrado nas suas facetas, ele molda o nosso conhecimento sobre quem é Deus e por que precisamos de salvação. E que tipo de salvação é essa que Deus opera? Em Romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 10, perceba, Romanos 10, não sabem disso, né? Vem depois do 9. Sabem disso? Que vem depois do 8. Se você ler Romanos 8, 9 e 10, densa ensinamento teológico para a igreja, olha o que Paulo vai dizer no 10, quando ele está mostrando desdobramentos, aplicações desse denso ensinamento teológico. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ninguém deseja um Salvador, até que entenda a sua necessidade de salvação. Ninguém deseja um Salvador, ninguém entende a sua necessidade, até que ele seja apresentado no seu real estado. Até que seja confrontado com quem ele é diante do Salvador. Ao rejeitá-lo, ele ficará então debaixo da ira, justa ira de Deus. Somente quando a igreja compreende o Evangelho e tem se esforçado, se dedicado para conhecer essa doutrina, a sua proclamação é poupada de falsas mensagens que são usadas para atrair pessoas para nós, ao invés de atraí-las para Cristo, para que elas ponham aos pés da cruz de Cristo em arrependimento, confissão de pecados e confiança no Senhor. Nós precisamos entender muito bem a doutrina da queda, da criação, da queda e da redenção, para expor o Evangelho com clareza no mundo que nos cerca. Isso nada mais é que compreender a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção e da consumação. Assim, eu concluo, meus irmãos, nos lembrando que o Evangelho e essa doutrina não são duas coisas, mas uma mesma coisa, duas facetas de uma mesma coisa. Porque essa doutrina ela deve resultar em alegria verdadeira e duradoura. Porque ela revela a graça de Deus, a graça que nós não merecemos. Porque a graça quer dizer isso, o favor não merecido da parte do Senhor. E à medida que nós compreendemos o que Cristo fez em nosso favor, o nosso coração se enche de alegria, se enche de gratidão. Isso produz fruto no meio da igreja. E é isso que vai nos encorajar a buscarmos ser mais santos, buscarmos a unidade, a viver uma vida que o nosso amor testemunhe da graça operada em nosso coração, de forma que a proclamação da verdade seja presente não só nos nossos lábios, onde ela precisa estar, mas também em nossa prática. Então, o Evangelho, aqui Jesus perguntou, o que vocês creem? Quem eu sou? Os homens dizem que eu sou alguma coisa, mas e vocês? O que a igreja crê sobre mim? É interessante, porque depois os discípulos foram ensinados, instruídos sobre essa mensagem, para que eles pudessem proclamar essa mensagem mais adiante. E você olha para todo o Novo Testamento, e os apóstolos, eles estão simplesmente anunciando o quê?
Salvação por meio de Cristo, o Evangelho. E qual é a consequência disso? Salvo pela graça de Deus. Agora vivemos para agradar ao Senhor, vivemos para bendizer o seu nome, vivemos para encarnar o amor que recebemos, vivemos em unidade, vivemos para proclamar essa mensagem. Os apóstolos fizeram só isso. Porque isso é ser igreja. É nascer por causa do Evangelho que nos alcançou pela graça do Senhor. E a partir desse Evangelho, aplicar, conhecer e aplicar, melhor dizendo, a sã doutrina, de forma que possamos representar corretamente Jesus Cristo. Nós somos os representantes de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos entender quem Ele é. Por isso que os discípulos precisavam saber quem vocês dizem que eu sou. Que nós vamos representá-lo aqui. Vamos compreender, não só na mente, no coração, não é só um aspecto cognitivo, tem um aspecto profundo de transformação de caráter que produz frutos. E entre esses frutos, nós vamos ver santificação, unidade, amor, adoração e proclamação da verdade que transforma. Vamos orar? Nós vamos falar com Deus? Pai bendito, Senhor, nós olhamos para a Tua Palavra, Senhor, nós aprendemos dela o tamanho, mesmo na nossa dificuldade, o tamanho da graça que nos alcançou. Pai, a Tua Palavra revela quem nós somos, nos expõe como um espelho perfeito, mostrando muitas vezes coisas que nós não gostaríamos de ver em nós mesmos e muito menos desejamos que os outros percebam em nós. Mas é com essa reflexão que a Tua Palavra apresenta que nós entendemos a nossa necessidade de salvação, a necessidade da boa notícia que é o Evangelho. E essa boa notícia nos alcançou, ó Pai, e gerou o Teu povo. Se hoje essa igreja está aqui reunida, se hoje nossa igreja está reunida em Mesquita e tantos mais agências do Teu reino estão reunidas, ó Pai, por causa do Evangelho. É porque homens e mulheres foram alcançados pela Tua graça, transformados por ela. Porque pararam de confiar em si mesmos, ó Pai, e confiaram em Cristo. E por isso nós te louvamos. Nós bendizemos o Teu nome. Porque o Evangelho gera o Teu povo. Nós nascemos do Evangelho, ó Pai. Ó Pai, mas o Evangelho, a partir dele, nós aprendemos sobre a doutrina, que dá sentido, porque refletimos sobre quem é o Senhor, quem somos, porque precisamos de salvação, porque a nossa volta precisa de salvação também, ó Pai. E por essa razão, apesar de nós, ó Pai, o Senhor tem operado em nosso meio, ó Pai, por causa da Tua Palavra. Essa doutrina tem gerado fruto em nós e através de nós. E o que nós pedimos, então, Senhor, é que pela Tua infinita misericórdia, o Senhor preserve a Tua igreja sempre fiel à sã doutrina. Que a doutrina, exposta na Tua Palavra, confiada pelo Teu Filho e confirmada pelo Espírito aos apóstolos, que a igreja permaneceu protegendo a todos os descalabros, ó Pai, e abusos que aconteceram na história, mas a igreja permaneceu como um remanescente fiel, protegendo essa palavra, e que pela Tua graça nos alcançou. Que essa doutrina seja preservada, Senhor. Amém. Não só nessa igreja, mas em todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Para que possamos nos lembrar da estreita relação entre o Evangelho e a igreja. Porque é pelo Evangelho que a igreja nasce. E é na reflexão, na compreensão da profundidade desse Evangelho que a igreja permanece fiel ao Senhor. Pai, nos ajuda a permanecermos fiéis à Tua Palavra. Permanecermos fiéis à sã doutrina. Para que possamos ser identificados como igreja verdadeira. Igreja que representa Jesus Cristo, nosso Salvador na terra, ó Pai. Pai, tudo isso nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo?
és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.